Muito bem, gente. Por que buscar novas variedades? Produtor que já tenha, como diz, a variedade padrão, que já é plantada há vários anos, por que que a pessoa vai sair do conforto da variedade que ela já conhece, que todo mundo planta, e vai procurar uma nova variedade, fazer um investimento de um novo plantio? Em primeiro lugar, busca de maiores produtividades. Então, o mercado hoje exige que a gente produza muito com a mesma área. Porque se você tem uma determinada área e produz, por exemplo, 50 sacas por hectare, você tem um rendimento financeiro. Se você consegue produzir 60, 70 sacas por hectare com a mesma área, com o mesmo equipamento, então seria o ideal e é o que todo mundo espera. Exigências na qualidade. Porque, por exemplo, não adianta a gente produzir muito, produzir um volume gigantesco de café, sendo que hoje a gente tem exigências na qualidade da bebida que está sendo comercializada. Então, por exemplo, você produz, tem uma excelente produtividade, tem um volume altíssimo de café, mas estraga a bebida, deixa perder no terreiro, por exemplo, ou é uma variedade que não tem um potencial de qualidade elevado, então você não consegue agregar valor no seu produto. Quando você tem uma qualidade melhor na bebida também, você consegue agregar mais valor ao seu produto e melhorando sim também o rendimento final. E além disso também, a gente não pode esquecer a adaptação da região. Porque, por exemplo, se a gente tem uma variedade altamente produtiva, com uma grande qualidade de bebida, mas ela não é adaptada para a região que você vai fazer o plantio, então para você não é interessante. Se você insistir e fizer o plantio nessa região, você não vai ter o retorno que você esperava, você não vai ter o volume de produção nem a qualidade da produção que você esperava. Então é isso que a gente vai ver aqui nesse trabalho. Selecionamos as variedades, 4 variedades que eu vou mostrar para vocês agora, que são bem adaptadas a essa região, e fizemos o trabalho com os níveis de adubação nas variedades. Como que a gente vai escolher uma variedade? Igual eu falei de fazer a mudança das variedades, o que é que a gente vai buscar? Em primeiro lugar, como eu já tinha falado, alta produtividade. Porque ninguém quer uma variedade que tenha uma produtividade baixa. Ninguém quer uma variedade que você vai plantar ele, você vai conseguir no máximo 20, 30 sacos por hectare, né? Adaptação à região também, eu volto a frisar, porque, por exemplo, vocês podem observar aqui à minha direita, a gente tem os exemplares de café com Nilon, que é altamente produtivo no Espírito Santo, chegando a produtividade de 130 sacas por hectare. Mas aqui ele atinge cerca de 70, 80 sacas. O preço dele é bem mais baixo do que o café arábica. Então é uma das provas que, se você não tiver uma variedade bem adaptada à sua região, você não consegue extrair o máximo que ela te oferece. Muito importante também é a adaptação à mecanização, ter uma biometria favorável. O que seria isso? Hoje, a cafeicultura vem avançando com o passar dos anos e a gente usa a mecanização em praticamente todas as operações. Então, tem que ser favorável a biometria da planta para caber um trator no meio da linha para a gente fazer controle de plantas daninhas, controle de pragas e doenças, aplicação, adubações, fazer todas as operações. Então, se você tem uma variedade que os galhos dela são muito compridos, pode atrapalhar a mecanização, você vai ter que aumentar o espaçamento. Se você tem uma variedade que é muito alta, aí a gente tem um problema com a colheita, porque as colhedoras disponíveis no mercado hoje não são adaptadas para variedades de grande porte. Por exemplo, o Mundo Novo, que atinge 3 metros de altura praticamente, a máquina não consegue colher, então você vai ter um gasto que você vai ter que colher isso manualmente. E para colher uma variedade com esse porte manualmente, o pessoal vai precisar de escada, o trabalho não vai render e acaba ficando mais caro. A exigência nutricional é muito importante, porque, como a gente vai ver aqui agora, essas variedades são altamente produtivas, mas elas têm uma exigência maior de adubação. É como a gente, se a gente vai trabalhar num serviço pesado,
que exige muito do corpo, a gente tem que ter uma alimentação mais reforçada, porque senão a gente não chega no fim do dia com a energia que a gente tinha no início. É a mesma coisa a variedade. Se eu tenho uma variedade altamente produtiva, mas eu não coloco adubo nela, eu não faço adubação, não tenho a nutrição adequada para ela, ela vai se depauperar e você não vai conseguir produzir o que você esperava que produzisse. Muito importante também é resistência a pragas e doenças. Hoje eu me arrisco a dizer que um dos maiores gastos, quem for produtor vai concordar comigo, é com defensivo. Porque, querendo ou não, gente, defensivo agrícola é muito caro. Então, se você tem uma planta que é resistente à ferrugem, você vai ter uma economia com fungicidas. Se você tem uma planta que é resistente a bicho mineiro, no nosso cerrado mineiro aqui hoje, que é uma região quente, bicho mineiro, o ciclo chega a 15 dias, tem que fazer aplicação em 15 dias, os produtos são caros. Então, se você tem uma variedade que é resistente ao bicho mineiro, você tem uma economia muito maior. E isso não vai influenciar no preço da implantação da sua lavoura. Agora aqui vamos entrar nas variedades que a gente estudou. O Catuai vermelho 144, que é a variedade padrão utilizada aqui na região. Então a gente usou ela como comparativo para as outras três. E só para afirmar, o Catuai vermelho ela é recombinação entre Caturra amarelo e Mundo Novo, que foi o cruzamento que gerou o Catuai. O Acauã novo, que é uma variedade que foi selecionada a partir das cultivares de Acauã, no Paraná. O pessoal começou a encontrar plantas diferentes, acharam interessantes as características que a planta tinha e fizeram a separação do Acauã. O Arara, que é uma hibridação natural entre Obatã e Catuai amarelo, que ocorreu também no Paraná. O Catucaí 2SL, que também é uma hibridação entre Icatu vermelho e Catuai, ocorrido nos experimentos do IBC. Aí uma coisa, pessoal, igual eu falei de buscar novas variedades, vocês podem observar aqui. São novas, mas olha aqui, ó, o Catuai, a primeira planta foi feita em 1972. O Acauã em 75, o Arara em 1988, o Catucaí 2SL, faltou a data aqui, não, tá aqui, 1988 também. Eu, por exemplo, eu tenho 25 anos de idade, quando eu nasci essas plantas já tinham uma certa idade. As principais características das plantas. Por exemplo, o Catuai amarelo, a característica física para a gente identificar no campo. Ele tem o broto verde claro, o fruto dele vermelho, ciclo de colheita tardio e ele não tem resistência nenhuma, nem a ferrugem, nem nematóide. Foi o que a gente selecionou porque são as resistências que as demais podem ter. O Arara, o broto é verde, verde mais escuro, fruto amarelo, o ciclo dele é mais tardio, altamente resistente à ferrugem, então você já tem uma vantagem que você vai economizar um pouco com o fungicida, com o controle da ferrugem, mas é suscetível a nematóide. O Catucaí 2SL, o broto dele é um verde bronze, mais bronzeado. O fruto amarelo, ciclo médio de colheita e moderadamente resistente à ferrugem. Seria mais tolerante no caso. Ele tem a infecção com a doença, mas ela não causa prejuízo. E o Acauã novo, que tem os brotos verdes, fruto vermelho, a maturação dele é média para tardio, no caso da nossa região aqui é média, altamente resistente à ferrugem e altamente resistente a nematóide. Então você tem um problema com ferrugem e nematóide na sua fazenda, você já vai economizar bastante com defensivo. O trabalho que a gente conduziu aqui, ele foi implantado em 2014, se compõe de 24 plantas, cada parcela 24 plantas da mesma variedade, subdividida em parcelas de 8 plantas para adubação NPK. E sendo 2 plantas de cada borda eliminadas e sendo avaliadas apenas as 4 centrais, possuindo 5 repetições para avaliação estatística.
Os níveis de adubação estudados foram 300 kg de nitrogênio com 250 de K2O, 450 de N com 350 de K2O e 600 kg de N com 500 de K2O. A parcela B, no caso, esse tratamento, é o padrão regional indicado pelo mapa Procafé para a nossa região, que foi o que a gente usou como base para definir. Aí, na adubação A, fizemos um decréscimo de 50%, diminuindo a adubação dessas plantas para ver a sua resposta. E na C, fizemos um acréscimo de 50%, para a gente averiguar até que ponto a gente pode diminuir ou aumentar a adubação. Aí aqui vamos aos resultados. Por nível de adubação, com 300 quilos, em média dos 5 anos do trabalho, nas 3 safras, a adubação mais baixa, o arara se manteve na frente com 60 sacos e mantendo 20 sacas a mais do que o padrão, que era o catuai, na adubação mais baixa. Elevando a adubação para a média, que é a recomendada, ele se manteve na frente com 62,6 sacas e contra 43 do catuai. Ainda continua aproximadamente 20 sacas acima. E quando a gente elevou mais 50% na adubação, o arara continuou respondendo à adubação, chegando a 64 sacas de média das 3 safras, enquanto todas as outras variedades caíram. Ou seja, com a elevação da adubação, a planta produz muito, porém elas não suportam e depaupera, e na safra seguinte você tem decréscimo de produtividade devido a depauperamento da planta, porque o fruto exaure muito. Então, se a gente coloca muito adubo, aumenta a adubação, a planta produz mais, mas ela não tem suporte para suportar essa carga, aí ela decresce e isso aqui não seria interessante. Então, no caso da adubação, o arara foi o que respondeu linearmente ao aumento da adubação. Aqui é um gráfico de resposta para cada adubação separadamente. De nitrogênio, a gente pode ver as curvas do gráfico. A curva resposta, a dose resposta para as 3 variedades, no caso do catuai, o acauã e o 2SL, foi a adubação média com nitrogênio de 450 kg, enquanto o arara foi já de 600. Para potássio, foi do mesmo jeito. A curva se manteve próximo de 350 a 400 kg de potássio para as 3 variedades e para o arara 500, que é a dose maior. Isso aqui, pessoal, a gente pode ver que a variedade respondeu bem ao aumento da adubação. E como vocês podem ver no campo aqui quando terminar a palestra, ainda tem carga na planta. Vocês vão me dizer o que vocês acham que vai ser a safra agora. Esse gráfico aqui eu vou mostrar para vocês todas as produções de todas as variedades. Essas 3 primeiras aqui são do catuai. São a adubação mais baixa, média e alta. Foram 25 sacas, cerca de 25 sacas na primeira safra, para as 3. Cerca de 35 sacas para o catucaí. Cerca de 43, 44 sacas para o acauã. E cerca de 50 a 55 sacas para o arara na primeira safra. Na segunda, a gente pode ver que as demais variedades tiveram um pequeno aumento e o arara se manteve apenas a dose mais baixa, que caiu um pouco. Já na safra de 2018, que foi a safra passada, as variedades subiram, todas subiram um pouco a produtividade, porém a dose mais alta do arara, que elevou a média, foi para 95 sacas na dose mais alta, 92 sacas na dose média e 83 sacas na dose mais baixa. Então, gente, a gente pode ver uma diferença gigantesca de produtividade em relação às demais variedades. E como o trabalho foi conduzido de maneira estatística, eu vou só fazer a conclusão aqui para vocês agora. Deixa eu pular essa parte aqui. Essas aqui são as fotos
do trabalho, o arara com a dose baixa, média e a dose mais alta. Vocês podem ver que tem uma diferença bem grande de cor das folhas. Concluindo, a variedade mais produtiva, com um acréscimo de 33% em relação à variedade padrão, foi o arara. A variedade teve melhor resposta à adubação mais alta, também o arara, e as demais variedades obtiveram melhor resposta com a adubação média. E o tempo também acabou, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, e eu gostaria de agradecer a vocês o tempo que vocês tiraram para estar aqui. Obrigado.